Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Hoje, dia de sábado, como vocês sabem, a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e a gente vai voltar a falar sobre a China, sobre a economia mundial. Afinal, se o Brasil tem uma ameaça para a Bolsa de Valores e para a expansão do comércio, é exatamente a parte externa que está trazendo esse risco nesse momento. Então as pessoas elas acabaram ficando um pouco afoitas, um pouco atentas demais também nesse ponto aqui, ó, no início da semana, quando a China reabriu o mercado dela, na verdade ainda domingo à noite por causa do fuso horário, a China anunciou a injeção de 175 bilhões de dólares para estimular a economia. A gente vai falar um pouco sobre isso, vamos falar qual o impacto que isso tem na economia global e vamos explicar por que essa injeção de recursos fez com que os mercados recuassem um pouco e já voltarem para alta também. Então curtam a gente, já sigam a gente também nas outras mídias sociais, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, gente, eu acho que é importante a gente, antes de começar essa parte, a gente falar sobre um pouco de história, né? Por quê? Porque o que existe hoje no mundo, ele nada mais é do que um reflexo do que veio lá de trás. O que acontece é o seguinte, a gente teve lá atrás, em 1929, a Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Nova York, e o governo não fez nada, absolutamente nada, e deixou para lá. Pensou assim, aqueles são os capitalistas que precisam se ferrar mesmo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que tudo o que acontecia no mercado financeiro foi um efeito cascata. E os Estados Unidos teve uma queda do PIB muito grande, tá? Chegou a pontos de, em 2, 3 anos, ter caído 20%, por exemplo, o PIB. Tem uma massa de desempregada maior da história dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? O governo fez o welfare state. Eu acho que quem me acompanha aqui já deve ter ouvido falar um pouco sobre o keynesianismo, né? E aí o que a gente teve? A gente teve a intervenção do Estado. Tá? E aí a gente passa para o período mais atual. Quando a gente teve ali década de 90, década de 2000, o que mais falava no neoliberalismo era o seguinte, vamos fazer com que o Estado seja o menor possível, o Estado mínimo, estava muito em voga. Sempre que você lia alguma matéria, você ouvia lá falar ou de neoliberalismo ou de Estado mínimo. Então a ideia era que o Estado ele era apenas uma coisa que atrapalhava todo mundo, que cobrava imposto e que reduzia as expansões, as possibilidades de expansão e de crescimento. E aí veio 2008, esse mercado que se considerava maravilhoso e que se considerava a prova de problemas, ele teve um problema bem grave ali nas hipotecas dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu no mundo? Os bancos centrais se juntaram, principalmente dos Estados Unidos, e perceberam que se eles não fizessem nada, seria uma nova 1929. O que aconteceu era exatamente isso, ou você aceitava um novo 1929, ou você intervia. E aí os Estados Unidos interviram. Eles salvaram, por exemplo, a General Motors, eles salvaram a AIG, por exemplo, a grande seguradora, que eu lembro até hoje que na época tinha ainda comercial no cinema do Unibanco falando que eles eram um braço da AIG, a maior seguradora do mundo e etc. E ela teria quebrado ali em 2008. O Lehman Brothers não foi salvo, então ele acabou quebrando ali em 2008. Nunca mais falou do Lehman Brothers porque ele não existe mais, por exemplo. Aqui no Brasil teve também, né? A gente teve aí o BNDES entrando na Petrobras, na Vale, na Marfrig, em várias outras empresas também, agora que eu não vou conseguir lembrar, mas empresas até pequenas, Ouro Fino, por exemplo. E então, quer dizer, o BNDES entrou também, o Estado entrou. E aí caiu um pouco por terra essa situação do Estado mínimo, né? Então o Estado passou a intervir e isso é reflexo até hoje no aumento, por exemplo, de países que estão procurando uma política um pouco mais populista, por exemplo. Mas aí qual é o grande paralelo que a gente precisa fazer com o mundo atual? O que acontece é, como é que os governos fizeram para que reduzisse o tempo de problema, né? Porque o que eles fizeram para que não ficasse de novo uma queda de 20% do PIB, por exemplo, igual aconteceu lá atrás. Entrou uma política chamada Quantitative Easing, que nada mais é do que você enxurrar o mercado
com dinheiro. Então, quer dizer, todo mundo estava tirando o dinheiro do mercado, o mercado estava se desvalorizando, tudo começou a valer menos, aquilo que talvez um mercado que valia 10 trilhões, por exemplo, ele passou a valer 5, passou a valer 4, então o que o mercado fez? Botou muito dinheiro no mercado. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, um gráfico que mostra essa injeção de capital. Tá? Isso aqui, na verdade, é um gráfico do M0, que é o agregado monetário, que fala do dinheiro realmente em circulação, dinheiro em espécie. Todo o restante de dinheiro não é um dinheiro que existe, é um dinheiro que é criado, seja por bancos, seja pelas empresas em si, enfim, seja por qualquer questão da economia. Esse aqui é o dinheiro dos Estados Unidos, que era realmente existente. Então você vê aqui ó, que desde 90 e pouco, nos últimos 25 anos, até aqui ele crescia de acordo com o PIB dos Estados Unidos. E isso não é difícil, é só você ver qual é o PIB, e o Banco Central ele vai crescendo isso ao longo do tempo para que não tenha nem excesso de recursos, nem falta de recursos. Na hora que você tem uma crise forte, em que você pode ter uma escassez de recursos, na hora que você pode ter uma queda muito grande do PIB, né, do Produto Interno Bruto, que geraria muito desemprego, e o presidente da época não queria ficar lembrado por causa disso também, e nenhum outro presidente do mundo, o que eles fizeram? Eles colocaram dinheiro. E aí eles colocaram dinheiro, isso aqui é a versão mundial, por exemplo, da marolinha, que o Lula, por exemplo, fez no Brasil. Né? E aí injetaram dinheiro e chegou a ter 4 trilhões de dólares em dinheiro em espécie, né? Dinheiro de livre circulação. E a gente vê que depois eles chegaram a reduzir e agora, em 2020, eles voltam a injetar recursos de novo, porque já está tendo problema de novo. Qual é a grande questão? O que aconteceu no Brasil? Eu acho que é muito parecido com o que aconteceu no Brasil, só que o Brasil pifou antes, né? Porque o Brasil é muito menor do que a economia mundial. Quando chegou lá em 2009, que o Lula falou a famosa frase da marolinha aqui no Brasil, tudo isso que está acontecendo ia ser só uma marolinha, inclusive em 2010 o Brasil cresceu 7,5%, o que aconteceu? O BNDES salvou um monte de empresas, essas empresas não demitiram, o governo entrou com projetos, né, com programas de governo, por exemplo, de incentivo, de colocar dinheiro realmente na economia e, além disso, financiou de forma subsidiada. Então, financiou caminhões, financiou carros, financiou imóveis. E aí a gente viu o quê? Uma bolha de caminhões que estourou agora com a greve dos caminhoneiros. A gente viu uma bolha imobiliária que estourou lá em 2014, 2015, depois da Copa do Mundo. E a gente viu várias outras bolhas aí no mercado que foram estourando aos poucos, que ocasionou uma queda do PIB do Brasil entre 3% e 3,5% ali em 2 anos seguidos, que é a maior queda do PIB do Brasil aí em 100 anos que o PIB é calculado. Então, o que aconteceu no Brasil foi isso. O governo ele colocou dinheiro, colocou bastante recurso na economia e aumentou a dívida pública, com certeza, aumentou toda essa dívida que tem, reduziu o superávit, que hoje em dia, por exemplo, virou até um déficit, e manteve a economia por mais alguns anos. O Brasil, que é um país pequeno, ele conseguiu manter de 2009 até 2013, 2014, e depois cobrou a conta. E isso deve acontecer no mundo também. Eu não estou falando que isso vai acontecer agora, porque o que acontece? Se você parar para pensar a longo prazo, a melhor coisa que teria para acontecer seria exatamente isso, o que aconteceu no Brasil. Você tem um problema, você sofre o problema, você fica 5 anos na pindaíba, 10 anos no problema e depois a economia volta a crescer de forma sustentável. Só que o presidente que está lá do Banco Central dos Estados Unidos não quer ser lembrado por isso. O Donald Trump não quer ser lembrado por isso. Quem está lá no governo da China também não quer ser lembrado por isso. O cara que está lá também na China, ele não quer que a economia dele cresça de um crescimento de 6% para um crescimento de 0%, por exemplo, por 5 anos seguidos, porque você tem uma população toda migrando aí para ser empregado, né, de alguma forma. Então, o que a gente tem? O que a gente tem? A gente tem que esses governos eles vão adiando esse problema. E como eles adiam esse problema? Injetando recurso na economia. Porque na hora que eles injetam recurso na economia, o que você passa a ter? Você passa a ter um excesso de dinheiro. Esse excesso de dinheiro precisa ser investido em alguma coisa. Então, na hora que você pega e investe esse dinheiro em alguma coisa, você joga a taxa de juro para baixo.
que é o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil. A gente tem um excesso de pessoas que está poupando, que está entrando agora no mercado, você vê que tem um fluxo de investidores locais aqui, e aí você vê que os títulos de renda fixa estão caindo, de crédito privado estão caindo, debêntures incentivadas estão caindo, e o prêmio da bolsa está caindo. Sempre que eu estou falando que está caindo, é que o prêmio de risco, né, o prêmio está caindo. Fundos imobiliários, o cap rate está caindo, o prêmio de risco está caindo, bolsa, o prêmio de risco está caindo. Então, isso está acontecendo no mundo todo, tá? Um momento isso vai cobrar o preço, porque aí nem mesmo todas as economias globais vão conseguir sustentar essa situação. Agora, Daniel, quanto tempo falta para isso acontecer? Eu tenho um livro de 2013 do Jim Rickards que fala que isso vai acontecer. Eu tenho um livro do Ray Dalio, que eu acho que é de 2015, que diz que isso vai acontecer. Eu tenho outras manchetes aí que a gente lê que isso vai acontecer, e isso não acontece. Na verdade, na minha visão, eu acredito que eles podem, até dependendo de quanto a economia cresça realmente, de quanto tenha de expansão, isso pode durar 10 anos, 15 anos. Não vale a pena a gente deixar de investir por causa disso, porque ninguém tem aquela bola de cristal, ninguém é futurólogo, tá? Então a gente vai precisar investir, a gente precisa correr esse risco, até porque se a gente não correr esse risco agora, esperando essa queda, no futuro o risco vai ser outro. Sempre tem algum risco. Eu estou há 20 anos no mercado e sempre existe algum risco, sempre existe algum motivo para a gente se preocupar, tá? Então, o que eu queria passar era hoje, eu acho que o tempo já ficou um pouco aí, né, já passou um pouquinho do que eu queria, mas eu queria aproveitar para fechar de uma forma. O que a gente tem? A gente tem que, no passado, em 2009, 2010, os Estados Unidos e os países do mundo precisaram fazer isso, porque se não fizessem isso, ia ter uma redução do PIB, ia ter uma deflação. Na hora que você tem uma deflação, a dívida do país, por exemplo, vamos imaginar que os Estados Unidos devesse 10 trilhões de dólares naquela época. Tá? Essa dívida, se tivesse uma deflação, iria ter uma arrecadação menor junto com a queda do PIB do país. Então, a dívida ia ficar insustentável. Então, os Estados Unidos precisava fazer isso, porque senão ele ia dar calote na dívida, por causa da deflação. Tá? Então, quer dizer, isso foi até 2013. Se você ler o livro do Jim Rickards, ele fala inclusive que o risco maior naquele período era a deflação. Hoje, os Estados Unidos eles estão aí crescendo 2%, 3% a cada trimestre ao ano, né? Anualizado. A cada trimestre a gente vê esses crescimentos de 2%, 3%. Eles não precisariam continuar com essa política de quantitative easing. Eles deveriam estar tirando os recursos. Assim como a China também, que está crescendo bastante. Eles deveriam estar tirando o recurso. Então, qual é o que vai acontecer para frente? Exatamente o que aconteceu no Brasil. A inflação aumentou muito. Vocês lembram, no período da Dilma, ela continuou com a política de crescimento, né, de financiamentos, de dinheiro colocado na economia, e o que aconteceu? Isso aumentou a inflação. Em algum momento isso vai acontecer na economia mundial, e aí esse momento vai ser um momento crítico, porque aí se aumentar a inflação, não vai ter jeito, vai ter que aumentar a taxa de juros. Tá? Por enquanto, ainda não aconteceu. Principalmente porque também teve a revolução tecnológica que está reduzindo custos das empresas, então isso também está ajudando a prolongar esse período do quantitative easing, quer dizer, a gente está tendo mais tempo para conseguir reverter essa situação. Mas é para explicar tudo isso que está acontecendo. Quer dizer, é muito provável que no futuro a próxima crise venha exatamente desse ponto de estar injetando recursos no mercado, tá? Que cai os juros, mas que no futuro vai gerar uma inflação. Já era para os bancos centrais terem invertido essa política, mas é claro que é muito mais fácil você pegar e injetar lá uma dose de morfina. Enfim, pessoal, obrigado aí a todos. Não deixem de nos acompanhar também nos nossos sites, no www.dicadehoje7.com, esse completamente gratuito, tá? Com os artigos todas as semanas, e na nossa área de assinantes, área de membros.dicadehoje7.com, que tem até um plano lá de assinatura que é gratuito também. Abraços a todos, até a próxima e bons investimentos. Tchau, tchau.